Gostaria muito de agradecer a todos vocês pela presença a esse novo evento. Meu nome é Jair Halp, eu sou diretor administrativo da SEAI. E, além de vocês, obviamente, agradecimento a vocês, gostaria também de agradecer ao Almenato, que permitiu a execução, a realização de mais um evento importante como esse que nós estamos vendo aqui agora, né? Bom, agora nós vamos começar então o evento. O Rodolfo fará uma apresentação institucional sobre o SEAI, a história da SEAI até o momento. Esse ano nós estamos completando 40 anos, é uma história longa, de várias conquistas, vários trabalhos, com o apoio de todos, em alguns, bastante trabalho já estão aqui, inclusive hoje, né? E espero que outros também que venham a trabalhar junto com a gente, tudo bem? Boa tarde, agradeço a vinda de todos vocês. A Sociedade Ecológica, como o Jair está falando, tem 40 anos, mas são 40 anos, apesar de muita força e determinação na defesa, nunca foi uma defesa no sentido de agressão, no sentido de raiva, sempre foi uma coisa de carinho pelo meio ambiente, carinho pela natureza, carinho pela terra. Então, até para a gente entrar um pouco nesse clima de tudo o que motivou a gente a chegar aqui, eu vou pedir para o Oswaldo tocar uma música agora para a gente, o Carinhoso, uma música instrumental muito bonita, e na sequência a gente vai fazer a apresentação aqui do institucional. Oswaldo, obrigado. Obrigado. Eu estou atendendo um pedido especial aqui do Rodolfo. A gente costuma tocar em casa só, né? A gente não faz apresentações. Em casa a gente faz muito sucesso, né? Mas, eu espero que corra tudo bem, né? Que a gente consiga aí pelo menos fazer essa abertura aí, né? E é uma música de conhecimento geral, então vamos lá. Obrigado. Sincero, meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. Vem, 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 vem sentir o calor dos lábios meus à procura do céu. Vem matar esta paixão devora o coração e só assim então serei feliz, bem feliz, meu coração. Uma salva de aplausos. É nesse ritmo que eu quero contar a história da SEAI e por que a gente tem tanta força e não desiste nunca, por mais que tenha dificuldades. A Sociedade Ecológica, mais um, ela teve o grupo formador em 1972. Então, antes de se institucionalizar, de se ter um nome, de se ter um CNPJ, já existia um grupo que trabalhava com afinco na proteção do meio ambiente. Entre tantos nomes que passaram pela Sociedade Ecológica, a gente pode destacar o Jean Gilon, o senhor Rodrigues e tantos outros que fizeram aí a história do meio ambiente dessa entidade e desse município.
Dentre as lutas que motivaram a fundação da SEAI, a gente tem exemplos desde 1972, 75, 76, em relação ao aeroporto que hoje está em Guarulhos, era para ter sido construído em Caucaia, isso teria sido muito prejudicial para a nossa região. Os portos de areia, que eram muito comuns, o Parque Riso e tantos outros lugares que a gente conhece hoje em dia, já foram matas muito bonitas e foram completamente destruídos pelos portos de areia. Hoje em dia a gente tem uma lei que protege, mas antigamente não tinha isso. Então, dentro desse desenvolvimento desse grupo, sempre teve uma ação muito incisiva e uma completa ausência de medo, porque naquela época enfrentar governo era enfrentar ditadura, mas eles não se intimidaram e enfrentaram tudo aquilo para proteger nossa região. Com o desenvolvimento da sociedade ecológica, que começou com uma sementinha e um grupo pequeno, ela se desenvolveu e, com o passar do tempo, foi conquistada a criação da APA Embu Verde, que foi um avanço em relação à proteção de meio ambiente em Embu das Artes, pois dava uma proteção maior com uma lei municipal e que foi muito comemorada na época. Então, foi graças à Sociedade Ecológica e tantos outros que foi conquistada essa lei municipal de proteção à APA municipal. Com a continuidade dos trabalhos da Sociedade Ecológica, foram frutificando muitos projetos, colhendo sustentabilidade, Fonte Escola, PJ+, Agenda 21 Escolar, inclusão de informática e educação ambiental, tantos projetos e parceiros que, ao longo da nossa história, nos ajudaram a educar e ajudar a melhorar a vida de muitas crianças do nosso município, frutificaram nesses projetos. Que culminou, antes da minha gestão, na revista APA Embu Verde, que foi um projeto de levantamento de fauna e flora da APA, com financiamento do FEIDRO, apoio do Instituto Florestal, onde a biodiversidade foi mapeada, com o intuito justamente de viabilizar que no plano de manejo tão almejado a gente tivesse informação técnica para defender nossa região, para demonstrar o valor da nossa região. Isso foi uma vitória muito grande, vocês devem ter recebido a revista em outras ocasiões, ou quem não pegou ainda pode pegar hoje. Ela tem uma ferramenta importante porque ela tem uma linguagem pedagógica, apesar de ser um levantamento técnico, a linguagem com que ela explica até uma criança pode entender. Isso ajuda a gente a passar essa informação do valor da nossa região para todos e todas as idades. Nossa atuação se desenvolve também, além dos projetos, nos fóruns de participação popular. Então, somos representantes da sociedade civil no Conselho Gestor da APA Embu Verde, no Conselho Municipal de Meio Ambiente, junto ao Conselho da Reserva da Biosfera, Cinturão Verde da cidade de São Paulo. Participamos do Comitê Alto Tietê, Subcomitê do Cotia Guarapiranga, ainda como ouvintes, mas pretendemos pleitear um assento em breve. E, mais recentemente, trabalhando em parceria com a Aliança pela Água para combater essa questão da crise hídrica. Mais recentemente, essa árvore que vinha crescendo tão vigorosa e dando tantos frutos, sofreu um ataque muito grande, quase uma tentativa de derrubada. Com a revisão do Plano Diretor de 2012, a gente teve uma situação muito conflituosa com o poder público, que até então sempre correu relativamente bem, com parcerias e projetos. E no momento em que a nossa entidade se mostrou contrária a alguns pontos de vista pela Prefeitura Municipal, a situação se tornou muito conflituosa, e principalmente pela tendência de especulação imobiliária que o novo plano diretor conduz, de trazer para dentro da área que tem mais vegetação um corredor logístico, empresarial, industrial, que, na realidade, ele pode seguir vias existentes, mas ele é uma indução, ele é um vetor de indução. E quando ele faz aquela injeção de fluxo naquele caminho, num primeiro momento, uma faixa é destruída, mas a tendência é isso amplificar até o ponto de extinguir essa área verde. Então, a gente se mostrou contrário a isso e participou ativamente de forma técnica, de forma
honesta do plano diretor, mas a gente viu que não foi ouvido. Isso nos incomodou, tornou a situação conflituosa, culminou numa audiência pública em que chegou ao ponto de um movimento social aparentemente convidado pelo prefeito impedir que ambientalistas entrassem na Câmara Municipal para defender o seu ponto de vista. Então a coisa chegou aos extremos e absolutamente não era isso que a gente queria. A gente sempre participou de forma pacífica, de forma colaborativa, de forma técnica. E, infelizmente, a situação do plano diretor já faz bastante tempo que passou, mas a gente não tem visto melhoria no sentido desse relacionamento de encontrar um ponto de equilíbrio entre um desenvolvimento sustentável da cidade e a proteção do meio ambiente. Essa situação de conflito acabou prejudicando, infelizmente, muitos dos projetos de educação que a gente tinha. E alguns desses projetos a gente teve que interromper, porque a gente teve verbas que vinham para a entidade que foram congeladas, que foram confiscadas, teve uma série de denuncismo para prejudicar os projetos de funcionamento da SEAI. A gente teve que interromper alguns projetos caíram lá daquela árvore, mas brotaram e hoje em dia têm vida própria e formaram sua própria ONG, e tem outros que a gente pretende retomar. Mas, apesar desse ataque, a entidade continua e a gente percebe que está tudo de ponta cabeça, porque se a gente olha o mapa do município e comparar a lei municipal com a lei estadual da Guarapiranga, esses tons amarelos aqui são áreas que a lei da Guarapiranga prioriza para a produção de água da Guarapiranga. Não que tudo isso seja uma nascente, mas essas áreas são consideradas importantes porque toda essa região de Embu, ao lado da BR, produz água, ou permite que seja produzida e que seja conduzida minimamente limpa até a Guarapiranga. Nossos amigos vão explicar melhor como são esses caminhos das águas, mas a gente vê que o roxo se sobrepõe ao amarelo. Esse roxo é a lei municipal que indica que, ao invés de proteger o meio ambiente, de proteger a água, isso aqui tem que ser explorado, tem que ser zerado para empresas, para a logística, para a indústria. Então, a gente vê que o conflito é nítido e a lei estadual sempre prevalece sobre a municipal, no sentido da mais restritiva. Então, a gente conseguiu algumas defesas dessa região graças à lei da Guarapiranga. E a gente vai lutar para que essa lei se mantenha firme e forte para proteger nossa região, independente de proteção da APA, porque nossa proteção é pelo meio ambiente, seja Embu, seja Cotia, seja Itapecerica, de ter um meio ambiente sustentável e equilibrado. Dentro desse corredor industrial que a gente falou que foi criado pelo plano diretor, já começa a nascer essas sementes que a gente considera malignas. Então, esse galpão aqui, só para situar, aqui está a Pedreira, aqui está esse galpão, aqui Maria José Ferraz Prado e aqui o centro de Embu. A gente vê que esse galpão que foi construído com 50 mil metros de área quadrada construída, não tem espaço para trafegar os 1.000 caminhões por dia que eles pretendem movimentar. Não tem estrada para chegar na BR. Aí eles constroem o galpão primeiro, para depois construir a estrada. E eles constroem a estrada sem licença, sem estudo de impacto, sem liga o trator, e se alguém embargar, a gente faz o desenho. E foi o que aconteceu. Entre Green Valley e Embu Colonial, nesse traçado aqui dentro da APM Guarapiranga, zona produtora de água, eles estavam desmatando mata nativa sem licença. A gente fez a nossa parte, denunciou. A gente sabe que hoje em dia a fiscalização é falha e não dá conta. Se a gente não acionar os entes fiscalizadores, a coisa não funciona. E mesmo acionando, dá trabalho. Para esse caso, a gente teve que emitir mais de 40 ofícios para conseguir uma fiscalização. Saindo dessa situação de ponta cabeça, a gente sabe a quem reclamar e tem bastante entidade para fiscalizar, não falta entidade, mas elas precisam conversar entre si, elas precisam atuar, e a gente faz esse trabalho de acionar as entidades para que a fiscalização seja feita. Então, todas essas entidades foram contactadas direto ou indiretamente para conseguir
combater e interromper aquele crime ambiental. Felizmente, a gente teve o apoio de diversas delas, fiscalizaram, multaram, embargaram, e agora a gente luta para que, já que é impróprio, tanto pelo sentido de não ser benéfico nem para a população nem para o meio ambiente e ser proibido pela lei, para que a CETESB não autorize o licenciamento e a construção dessa estrada. E a gente vai continuar nisso. Então, teve uma pequena vitória recentemente que a gente conseguiu, e a gente veiculou essa notícia publicamente, não como vingança ou como tripudiar em cima do outro, mas como é tão difícil a gente ver justiça nesse país, que quando as raras vezes acontece, a gente precisa comemorar. Então, não é nenhum tipo de revanchismo, mas uma alegria de saber que, pelo menos aqui, a gente conseguiu fazer a nossa parte e a gente vai continuar lutando. E, finalmente, a gente chega nesse evento onde a gente sabe que a crise hídrica está implantada, toda a região da Cantareira, toda aquela região já desmatou tudo que tinha para desmatar. Não tem mais floresta, não tem mais mata ciliar, não tem mais proteção na beira dos rios e represas. E agora eles estão pagando a conta. Só que essa conta não vem para quem mora lá, vem para toda a metrópole. E a gente vê que aqui na nossa região, Embu, Coti, Itapecerica, tem muitas nascentes, mas todo mês a gente recebe denúncia de nascente sendo aterrada. Se nessa crise hídrica a gente não conseguir proteger nem as nossas nascentes, aí a gente não vai mais ter uma crise, a gente vai ter um colapso, a gente vai ter um êxodo, e não é isso que a gente quer. Então é por isso que a gente reúne hoje os municípios dessa bacia do Embu-Mirim para discutir as ameaças que tem nessa região, para juntos se fortalecermos, juntos trabalharmos em relação a fortalecer a SEAI, a fortalecer todas as entidades que protegem a região, formar uma aliança, uma coalizão de fato de todo mundo que se interessa por proteger isso aqui, para que a gente não tenha eventos ainda mais severos do que a gente tem visto. Wilson, você levantou a mão? Ah, tá bom. Eu quis fazer essa apresentação só para contextualizar, para quem não conhecesse a entidade ou não conhecesse todos esses eventos. Agora sim a gente vai para o conteúdo técnico, que é uma satisfação poder ter aqui especialistas tão dispostos e tão bem informados para nos informar e para a gente poder defender com mais propriedade nossa região. Jair. Ok. Vai trocar. Ok. Acho que não está funcionando. Ok, Rodolfo, fantástico, né? Muito bom. Grande história essa toda que nós estamos vendo aqui. Bom, agora então gostaria de chamar... Poderoso. Gostaria de chamar então para essa introdução conceitual, todo esse conteúdo agora que nós vamos olhar, que é bastante fantástico, muito bom. E me perdoem até se eu falar errado o nome, né? O Rafael Eichenberg, isso, Humus. Ele é socioecólogo, ele mora aqui em Morro Grande. O irmão dele, o Marcos Eichenberg Humus, que é geógrafo, e a Elga Grikorovitskis. Isso? Correto? Não sei, espera. Que ela é geógrafa também. Por favor. Está me escutando? Não, mas se você não falar no microfone, não sai na gravação. Tá, boa tarde a todos. Eu sou o Rafael. Todo mundo brasileiro, né? Esses três que estão aqui. E é uma satisfação poder estar nesse grande encontro, né? E esse encontro, ele transcende, inclusive, as portas desse salão, né? Porque, como o Jair falou, eu vivo aqui. A gente tem atuado aqui na região do Morro Grande, né? A Elga vive mais ou menos por aqui. Temos atuado via SOS Represa Guarapiranga, né? Na APRM Guarapiranga como um todo.
E o encontro de hoje representa uma situação de juntar forças, né, de articular esforços, e acho que nós três não somos os únicos dispostos, né? Acho que a gente tem aqui um monte de gente disposta. Então, além dessa primeira parte de falas mais informativas, mais técnicas, para provocar, para informar, a gente vai ter uma segunda parte que para nós é muito importante, que vai ser uma parte onde a gente vai conversar. E aí, todo mundo aqui é importante, todo mundo vai conversar, todo mundo vai falar. Uma coisa que justifica e estimula a gente a atuar juntos é que esse arco vermelho que a gente representou nessa imagem de satélite, ele está representando uma área muito especial, mas muito ameaçada, né? Por esses fatores todos que o Rodolfo levantou na fala dele. Isso é triste, mas ao mesmo tempo é interessante saber que tem pessoas atuando ao longo de todo esse arco, né? E eu acho que, como eu falei, a gente está mais para o lado do Morro Grande, eu acho que as pessoas aqui estão em outras partes também. Vocês estão se vendo nesse arco? Quem está aqui? Uma pessoa de Itapecerica. Um pouco mais para baixo, Itapecerica, Embu e a Ressaca. Tá. E aí, quem mais? Aqui? Tá, mais gente aqui da região do Embu. Daqui alguém? Ah, legal. Então vamos conversar. Daqui alguém? Calcaia. Legal, André. Enfim, claro, está concentrado aqui, né? Mas a gente tem essas ramificações. Enfim, esse é o território que a gente está trazendo para a discussão, com essa perspectiva de unir esforços e tentar fazer coisas interessantes ao longo desse arco, né? E aí, a nossa contribuição, ela vai começar mostrando mais ou menos como quais são as bacias, como elas estão estruturadas, como é que elas estão sendo ocupadas, como é o uso do solo. Depois, como é que está a água que está saindo dessa região, que está sendo produzida aqui pelos mananciais. Aí a gente faz